Olá, queridos alunos! Então vamos, nessa segunda parte da unidade 2, falar sobre os diagramas de esforços solicitantes. Afinal, o que são esses diagramas? Esses diagramas são ferramentas gráficas utilizadas aí na engenharia de estruturas para representar o comportamento dos esforços solicitantes, bem como de suas variações ao longo do domínio da estrutura. Vocês vão ver que é uma ferramenta muito útil e vai ser muito utilizada por nós. Mas tá, tudo bem, mas como vamos obter esses diagramas? Bom, uma forma de avaliar os esforços solicitantes consiste em fazer um número finito de cortes hipotéticos e descrever a variação dos esforços por trechos, ou seja, intervalos, como funções da coordenada de posição. Lembra que na aula passada nós fizemos um corte apenas? Agora nós vamos fazer vários cortes, um número finito deles, para conseguir descrever a variação desses esforços ao longo do domínio da estrutura. Dessa forma, de uma maneira imediata, a gente consegue ver os esforços extremos e os locais onde eles ocorrem. Tá? Bom, e como que a gente vai saber quando que a gente tem que fazer um corte hipotético? Em quais situações? Isso é muito importante. Bom, os esforços solicitantes, como a gente viu, eles surgem aos pares, eles surgem nas duas partes seccionadas, Então, destacando aí novamente a terceira lei de Newton. Então, se você vai escolher a porção da esquerda ou a porção da direita, fica a seu critério. Qualquer uma das duas pode ser utilizada. Esse é o primeiro ponto importante aí. Bom, se tiver uma força concentrada, seja ela horizontal, vertical ou inclinada, ou se tiver um momento atuante concentrado em um ponto, eu tenho que fazer um corte antes e um corte após a essa força ou a esse momento. E se eu tiver um trecho de força distribuída? Aí eu preciso fazer um único corte nesse trecho de força distribuída. Outra questão importante, na hora da gente escolher como fazer o diagrama, é escolher a posição da origem do eixo X, do eixo das coordenadas de posição. Eu posso escolher um único ponto em toda a estrutura, como eu posso realocar a posição desse eixo X como eu quiser. Não só a posição, a localização, mas também a orientação, seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, pode ser alterado. Ainda falando sobre os esforços solicitantes, existem relações diferenciais entre o tipo de carregamento, a força cortante e o momento fletor. Essas relações diferenciais permitem que a gente saiba, a priori, quais são as funções dos esforços solicitantes e servem também de critério para a verificação dos problemas. Vamos considerar a barra em equilíbrio indicada na figura. Nessa barra, vamos fazer dois cortes hipotéticos, a seção S1 e a seção S2, de modo que tenhamos um elemento infinitesimal de comprimento ΔX. Então, vamos avaliar esse elemento infinitesimal separadamente da barra. Como sabemos, se a barra está em equilíbrio, qualquer parte isolada dela deve estar em equilíbrio também. Dessa forma, no elemento infinitesimal, surgem os esforços solicitantes. Na seção S1, surgiram os esforços V e M, representando a força cortante e o momento fletor, respectivamente. Na seção S2, considerou-se a força cortante igual a V mais ΔV e o momento igual a M mais ΔM, ou seja, uma pequena variação no valor de ambos os esforços. Certo, o que mais que é importante lembrarmos?
Se pensarmos que ΔX é um valor que tende a zero, o carregamento P tende a um valor constante e podemos substituir a carga distribuída por uma carga concentrada equivalente. No caso, P vezes ΔX seria a carga equivalente concentrada. Com isso em mente, já somos capazes de aplicar as equações de equilíbrio. Então, vamos começar aplicando somatória de forças em Y igual a zero. Vamos ver todas as cargas verticais que atuam no elemento infinitesimal. Eu considerei de baixo para cima como sendo o sentido positivo. Então, olha na equação. Ficou V positivo menos P vezes ΔX menos o V mais ΔV igual a zero. Resolvendo essa equação, chegaríamos a ΔV sobre ΔX igual a menos P. Se nós agora considerarmos que ΔX tende a zero, nós obtemos a relação diferencial de derivada da cortante em relação a x é igual a menos P, onde P é a função aí do carregamento. Aplicando a outra equação de equilíbrio, a equação de somatória de momentos, nós vamos obter outra relação. Bom, a gente poderia analisar tanto o corte à esquerda como o corte à direita. Eu vou analisar aqui o corte à direita, portanto, vou fazer somatória de momentos na seção S2. Fazendo isso, montando a equação aí, eu considerei nesse caso o giro horário como positivo, eu tenho m mais v vezes ΔX, que é a distância entre a linha de ação da força até a seção S2, menos P vezes ΔX, vezes a distância, que é ΔX sobre 2, menos m mais ΔM igual a zero. Resolvendo essa equação, chegamos ao que está indicado aí. ΔM sobre ΔX é igual a V menos ΔX sobre 2. Se o ΔX tende a zero, chegamos na relação diferencial dm dx igual a V. Como eu disse, essa análise foi feita considerando um corte à direita. Poderíamos considerar também o corte à esquerda. A única diferença seria nos sinais. Aí inverteria os sinais, tá? Se a gente considerar o corte à esquerda. Uma outra informação importante seria a gente avaliar a derivada segunda do momento. Então, vamos fazer d2m dx2. Bom, fazendo isso, eu chego então que é igual a dv dx. Mas dv dx vale menos px. Ou seja, d2m dx2 é igual a menos p, em função de x. Com isso, a gente chega na seguinte conclusão. Sendo nula a força cortante, que é a derivada primeira do momento fletor, a gente teria um ponto aí extremo. Tem-se que o momento é máximo, pois a derivada segunda é sempre negativa. Então, chegamos a isso, As relações diferenciais são a derivada da cortante em relação a x, que é a posição, é igual a menos p, p representa o carregamento, e a derivada do momento em relação a x é igual a v, que representa a cortante. Então, essas relações, a gente chega nessas conclusões que estão aqui na tabela. Por exemplo, se eu tiver uma força concentrada, P é igual a zero. Então, o diagrama de cortante vai ter uma função constante, enquanto o diagrama de momento fletor vai ser linear. Bom, agora, se eu tiver um carregamento uniformemente distribuído, P é constante, então o diagrama de força cortante vai ser linear e o de momento fletor vai ser quadrático, e assim por diante. Bom, algumas conclusões que podem ser retiradas dessas relações diferenciais podem ser bastante úteis na hora da verificação dos problemas. Então, vamos comentar sobre elas. Bom, nos pontos onde eu tiver uma carga horizontal concentrada,
O diagrama de esforço normal apresenta uma descontinuidade. Então, estou mostrando aqui para vocês na figura ao lado exatamente isso. Tem uma força de 50 kN localizada ali num ponto central. A partir daquele ponto, o diagrama de esforço normal tem uma descontinuidade. Uma outra conclusão, observação, é quando eu tenho uma força agora concentrada vertical atuando em um ponto. O que acontece nesses casos? Nesses casos, o diagrama de força cortante ele vai sofrer um salto, essa descontinuidade, e o diagrama de momento fletor ele tem um ponto anguloso, exatamente em concordância com a direção da força vertical aplicada. Outra conclusão que a gente pode retirar é de quando nós temos momentos concentrados. O que acontece? O diagrama de momento tem uma descontinuidade. O diagrama de força cortante e de força normal não se alteram. Para finalizar essa parte sobre diagrama de esforços solicitantes, vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de momento fletor. Bom, se nós pegarmos as equações obtidas a partir daqueles cortes hipotéticos e plotássemos em forma de gráfico, a gente obteria um gráfico como mostrado na primeira figura. Mas não é assim que nós vamos fazer. Bom, como que a gente faz? A gente desenha o diagrama de momento fletor sempre na região que está tracionada. Isto é, então, se as fibras inferiores estão tracionadas, o desenho do diagrama de momento fletor fica na parte inferior. Se as fibras superiores estão tracionadas, o diagrama de momento fletor fica na parte superior. Mas por que a gente faz isso? Essa convenção vem do concreto armado. No material concreto, a resistência à compressão é muito superior à resistência à tração. Então, na região tracionada, a gente precisa colocar um reforço. Esse reforço são as barras de armadura. Então, desenhando dessa forma, a gente visivelmente vê aonde que é necessário colocar esse reforço, essas barras de armadura. Na parte inferior, que se estiver ali tracionado, ou na parte superior, se forem essas as fibras tracionadas. Então, será assim que serão feitos todos os diagramas de momento fletor na nossa disciplina. Obrigada pela atenção.